Os verdadeiros apaixonados por Cristo. Mateus capítulo 16, verso 25. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, a achará. Hoje em dia, temos uma concepção contemporânea diferente do que significa a palavra paixão e o ser apaixonado. Chamamos isso de um sentimento forte e avassalador por uma pessoa. Entretanto, paixão vem do latim passione, e significa sofrimento e passividade. Cristo morreu numa sexta-feira, e ela é chamada de Sexta da Paixão. Isso significa no contexto bíblico que esse é o dia do sofrimento de Jesus. Devemos desconstruir nossa percepção de paixão atual ao falarmos de Jesus. E aí eu entro nas seguintes perguntas. Será que somos verdadeiramente apaixonados por Cristo e pelo Evangelho? Será que sofremos de verdade por amor ao Senhor Jesus? Será que mortificamos nossa carne, os nossos desejos por conta do Evangelho? Vemos que a paixão verdadeira por Cristo, o amor verdadeiro, foi o que levou os apóstolos e outros milhares de cristãos a serem martirizados, exilados e até mortos por amor verdadeiro a Jesus. Infelizmente, começando por mim, a nossa geração não ama e nem é apaixonada pelo Senhor Jesus como deveria. Se não estivermos dispostos a sofrermos críticas e sermos taxados de retrógrados na escola, faculdade, trabalho, rodas sociais que fazemos parte, não estamos sendo verdadeiros apaixonados pelo Evangelho. Veja bem, você como cristão deve influenciar a vida do seu círculo social não cristão, e não o seu círculo social fora da igreja que deve te influenciar. A salvação é pela fé, mas como Tiago disse, a evidência da nossa salvação está nas nossas obras, pois elas mostram como somos verdadeiramente mudados pela palavra de Deus. Jesus nos chama a conhecer Ele pela vida devocional, não somente pelo ouvir da palavra de Deus, no culto e no resto da semana e do dia, está distante da presença dEle. Caso formos assim, infelizmente nos enquadramos no que Jesus disse em Lucas capítulo 6, verso 46. E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Os que buscam conhecer a Cristo, conhecem a sua vontade, e lutam com amor para fazer a vontade dele e não a própria. É nesse contexto que vemos a oração do verdadeiro apaixonado por Deus. Ao olharmos as premissas do Pai Nosso, que Jesus deixa em Mateus capítulo 6, verso 9 a 13, vemos que não é a nossa vontade que será feita ou que deve ser buscada, porque ela tende a ser egoísta e imunda, Isaías capítulo 64, verso 6. Mas devemos buscar a vontade de Deus para nós. A vontade de Deus é nos formar semelhantes a Cristo, transformando um ser cheio de egolatria, que é a adoração do ego, dos seus próprios desejos, em um ser servo do seu Senhor, que faz a vontade do seu Senhor, não porque o Senhor é ruim ou tirano, mas porque o Senhor é Deus e Ele é o Pai da sabedoria e de todo o conhecimento. Tiago 3, verso 17. E só Ele pode conduzir-nos à vida eterna. Apesar das frustrações que podemos ter em nossa vida, ao não termos orações respondidas conforme nosso desejo, devemos entender que se estivermos dedicados ao Senhor, mesmo nessas frustrações, o Senhor estará cooperando para o nosso bem, Romanos 8, verso 28. E muitas vezes o nosso bem não é o que queremos, pois primariamente é o que Deus quer, ou seja, nos salvar dos nossos pecados e maus desejos, como também da ira punitiva dele mesmo. E aqui fica uma mensagem. Sejamos mais gratos a Deus por Ele nos conduzir à salvação e nos dar o pão de cada dia. E não sejamos como crianças mimadas que choram e gritam por um brinquedo ou por um doce ao seu pai.